Tudo bom, pessoal? Hoje, a pedidos de vocês mesmos, né? O assunto da nossa conversa aqui vai ser jejum. E eu sei que jejum está super na moda, bastante falado em tudo quanto é lugar na internet, e muita gente faz, e muita gente acha estranho, então acho que vai ser bem interessante mesmo a gente esclarecer um pouquinho sobre esse assunto. E é legal que é o seguinte, começar chamando a atenção para a seguinte informação. A gente tem essa sensação de que jejum é uma novidade, jejum é uma coisa que apareceu há pouco tempo, muito recente, etc. e tal, mas jejum acompanha a humanidade desde milênios atrás. Os seres humanos jejuam por motivos espirituais, né? Então várias religiões há muito tempo recomendam jejum, algumas continuam recomendando até hoje, né? Mas enfim, os hindus, os budistas, judeus, islâmicos e até os cristãos já jejuaram mais ou continuam jejuando até hoje. Mas o que interessa aqui para a gente agora vai ser falar sobre os efeitos terapêuticos do jejum, né? Como é que o jejum pode ajudar a gente a ficar mais saudável. Sobre esse assunto, o pai da medicina aqui, Hipócrates, já há bastante tempo também, repara, 400 anos antes de Cristo, já havia escrito algumas frases muito interessantes relacionando comida e outra especialmente específica sobre jejum. Então, sobre comida, essa frase aqui é bem famosa, você provavelmente já escutou ela em algum lugar ou em alguma variante um pouquinho parecida. Deixe teu alimento ser remédio e deixe teu remédio ser seu alimento. Então, bem interessante, mais do que nunca eu acredito nessa frase agora, eu entendo ela muito melhor, mas a frase que interessa aqui no nosso assunto hoje é essa aqui, ó. Comer quando a gente está doente é alimentar a tua própria doença. Isso é interessante porque você mesmo já deve ter até reparado e percebido isso, né? Quando você pega uma gripe muito forte, que você tem febre alta, que você está acamado, está com dor no corpo, sentindo lá um trapo, você acha que dá vontade de ir para o banquete, ir para o rodízio de churrasco, de pizza? Não, em geral a gente se esforça para tomar um caldinho, para tomar um chazinho, para se manter hidratado. Em geral a gente percebe esse efeito de supressão, né, de sumir o nosso apetite. Então, inclusive vários animais são assim, né? Os animais também quando ficam doentes eles tendem a não aceitar alimento algum. Em termos de, né, saindo do passado, dos relatos de antigamente e tudo mais, o que a gente sabe hoje e o que a gente já conseguiu comprovar em termos científicos sobre jejum. Então aqui eu estou falando de coisas que já foram demonstradas cientificamente. Claro que algumas coisas são em humanos, que é o que interessa para a gente, outras são informações parciais ainda que foram testadas em animais em geral. Mas, enfim, o dado está lá e a gente pelo menos precisa investigar e clarear isso aí um pouquinho mais. A primeira coisa que acontece a gente observa isso né, quem é médico aí, quem está acompanhando o paciente e tudo mais, tem chance de ver isso aí muito claramente. A pessoa entra em jejum e rapidamente a resistência à insulina é quebrada. Um efeito prático para quem gostar aí de exemplos, né? Esse é o paciente bariátrico, por exemplo. O paciente vai lá, ele geralmente tem todas as complicações aí dessa síndrome da resistência insulínica. Então ele está diabético, ele pode usar insulina em dose alta, ele é hipertenso, ele toma remédio para colesterol, triglicéridos, ele toma remédio para gota. E esse cara chega, vamos dizer assim, no fim de semana para operar o estômago e tentar emagrecer, tomando todos os remédios e tal. E ele já entra em jejum, né, já é suspenso a dieta dele na noite, prévia à cirurgia. Ele opera no dia seguinte e até que ele tenha alta hospitalar, uns 2, 3 dias depois, ele sai sem remédio. Ele deixa de usar insulina, ele não perdeu peso, porque tem 2 dias e não deu tempo, ele não perdeu grande coisa de peso. O corte e costura da cirurgia com algum efeito sobre incretinas e os hormônios que mudam na digestão não tiveram chance de ser postos em prática, porque ele nem está se alimentando ainda, o máximo que ele provavelmente comeu foi uma sopinha rala, uma gelatina, alguma coisa assim. E como é que ele melhorou tanto assim?
Então, tem várias situações que a gente nota na prática que essa resistência à insulina é quebrada muito rapidamente quando a pessoa é colocada em jejum. Além disso, e talvez até por causa disso, existe uma resposta em questão de semanas, também bastante rápida, no perfil de colesterol. Então cai o colesterol LDL, tende a aumentar um pouquinho o HDL, embora ele seja um pouquinho mais tardio, e rapidamente caem os níveis de triglicérides. E ao mesmo tempo em que cai a pressão. Então faz sentido, né? Todos esses itens são parte da síndrome metabólica e de resistência insulínica, então melhora a resistência insulínica, a gente espera realmente que todos eles melhorem, a gente vê isso na prática, isso está super bem descrito na literatura. Promove emagrecimento, faz sentido, né? Afinal de contas, você fica em jejum, você para de comer, então esse é um dos mecanismos pelo qual o jejum atua para ajudar nessa melhora, mas ele tem um efeito hormonal, ele promove hormônios que queimam gordura, já que você para de comer, você vai precisar continuar funcionando, então a gente vai usar a energia estocada, e isso leva até no mínimo, não deixa o metabolismo desacelerar, que é uma coisa muito comum quando a gente emagrece bastante. Então ele mantém o metabolismo praticamente intacto, e é uma super vantagem pensando em continuar emagrecendo ao longo de mais tempo. E além disso também tem um efeito anti-inflamatório geral, que os pacientes reparam e é fácil de perceber, e eles relatam isso para a gente com muita frequência. Então, dor crônica nas costas, dor no joelho, e, enfim, dores em geral, e sensações dessas meio inexplicáveis, mas é muito comum de o paciente relatar para a gente que ele, de bônus, de brinde, né, ele veio lá para tentar emagrecer, melhorar exames e tal, e de brinde ele está se sentindo melhor, está mais disposto e com menos dores pelo corpo. Isso é bem descrito em laboratório, com exames e tal, você consegue isolar esse efeito quando você promove alguma forma de jejum para o paciente. O jejum estimula fortemente a secreção de GH, e além do GH ser primeiro é um dos hormônios que justamente entra em cena para queimar a gordura, é um hormônio fortemente lipolítico, mas aqui é interessante frisar isso aqui, porque ele é o protetor da massa magra. É por isso que eu sei que existe um mito, né, de que jejum queima músculo e você perde muito peso, mas é músculo que você perdeu, isso seria péssimo, não sei o quê. Isso não é bem verdade, justamente por causa do GH. O GH aumenta a concentração, né, a quantidade total de hormônio no dia, vamos supor assim, porque ele é secretado em pulsos, né? Mas a frequência e a amplitude desses pulsos aumentam justamente para proteger músculo e mandar você tirar energia lá da sua gordura. Então ele é lipolítico e protetor da massa magra. Então isso é fácil isso é bem descrito e é fácil de notar nos estudos. E a partir daqui agora são benefícios descritos e bem documentados, porém em estudos animais. Então, claro que é tentador a gente dizer que isso vai acontecer em gente comprovadamente, com um efeito forte, nítido e tal, mas a gente não sabe. A verdade é que isso ainda está para ser estudado. Então, existe essa hipótese que ele pode ser interessante na proteção das doenças degenerativas neuronais. Parkinson, Alzheimer, e a gente sabe que essas doenças têm uma forte associação com a própria resistência à insulina. Então, quando você alivia a resistência insulínica, a gente pode imaginar que a função cognitiva também se protege ao longo do tempo. A gente tem vários dados em animais mostrando dados indiretos e mais diretos sobre isso, mas em humanos isso falta esclarecimento ainda, embora seja muito promissor. Outro departamento, né, que tem informações muito promissoras, e isso é muito claro em vários animais, não só nos ratinhos, animais menores, mas o pessoal já testou isso aí com gato, cachorro, macaco, quer dizer, animais até muito próximos do ser humano. E os animais, quando fazem ou jejum, ou quando tem restrição calórica, quando você obriga eles a comerem menos ao longo da vida, eles envelhecem diferente, eles não ficam grisalhos, eles não têm as doenças degenerativas, eles vivem mais. Animais menores, tipo o rato, chegam a viver 30% mais do que quem come à vontade. Então,
Claro que a gente não tem estudos de humanos, porque você não vai conseguir seguir humanos por 80, sei lá quantos anos, mas o fato é que o dado está aí, e um dia a gente talvez chegue lá para ter comprovado isso bem certinho. E finalmente, também em animais, também em estudos em células, né, em cultura de célula, em laboratório e tudo mais, você consegue ver um efeito antiproliferativo, uma vez que também esse efeito proliferativo é associado à resistência à insulina. A insulina é um hormônio também estimulante de proliferações em geral, é pró-inflamatório, etc. Então, talvez via insulina, talvez por outros mecanismos, a gente consegue notar um efeito preventivo de câncer e um efeito até podendo ter um efeito potencial de aliado no tratamento dos cânceres, né? Mas enfim, para falar de gente, isso ainda está um pouco cedo, mas é promissor. Muito bem, então a humanidade sempre fez, andou saindo de moda aí nos últimos anos, está cheio de benefício comprovado, por que a gente não faz? E como eu mesmo entrei nesse assunto faz relativamente pouco tempo, eu lembro do quanto eu achava estranho alguém me falar que faz jejum por algum motivo. Às vezes por motivos religiosos, geralmente religiosos ou espirituais de alguma forma, para fazer um detox, alguma coisa assim, a pessoa ia lá e ficava 12, 24, às vezes até, eu lembro de um paciente que me contou que fica 7 dias sem comer, e eu falava, nossa, como assim, né, 7 dias sem comer? Achava aquilo incrível, até que eu fui introduzido pessoalmente ao assunto e comecei a experimentar, e não necessariamente vai ser tão difícil. Claro que você não precisa fazer 7 dias, não precisa nem fazer um dia, mas você começa, como sempre na vida, o ideal é começar devagarzinho, né? Então não precisa ser tão difícil. O jeito mais, né, o jeito que eu recomendo para as pessoas é que elas comecem experimentando. A gente hoje está nessa orientação vigente, fala em muitas refeições por dia, intervalos bem pequenininhos, né? Elas querem que a gente coma um pouquinho, várias vezes ao dia, mas a minha sugestão é que a gente faça o contrário. Primeiro, que a gente tem que comer comidas que gerem saciedade, quer dizer, comida que mata a fome. Se você for experimentar isso aí, você come uma macarronada no almoço, você vai tentar ficar em jejum até a noite, cara, vai dar fome mesmo. Não é macarrão, enfim, amido em geral, pelo menos na minha experiência, não é uma comida que gere essa saciedade, esse conforto, mas comidas mais ricas em proteínas são. Tem gente que percebe isso com alimentos mais ricos em fibra. Enfim, experimente e tenta aumentar o intervalo entre as suas refeições. Você pode, por exemplo, simplesmente começar tentando jantar cedo, que aliás, por outros motivos, né, já tem o seu embasamento para a gente tentar fazer isso mesmo, né? O ser humano não é um bicho noturno, né? A gente tem que fazer nossas atividades durante o dia, então ao fim do dia, igual era muito comum antigamente, né, bem os nossos antepassados aí, a gente jantava muito cedo, e só por fazer isso e evitar comer outras coisas antes de dormir, você deita e passa a madrugada, e até que chega a hora do seu café da manhã, como você normalmente já faria, já deu praticamente 12 horas. Então esse é o primeiro passo para você tentar fazer jejum. Janta cedo, deixa a noite passar, já ficou metade do dia sem comer. É uma bela oportunidade para o seu corpo começar a queimar estoque, começar a queimar uma gordurinha aqui, entendeu? Quer dizer, muito tempo, né, de intervalo. Enfim, é o primeiro passo, geralmente. O próximo passo é você tentar, à medida que você se sentir confortável, que você tiver vontade, que você achar que vale a pena, etc. Tal, você tenta aumentar um pouquinho mais o intervalo até a próxima refeição. Então, ou você atrasa o café da manhã, ou você suprime, tenta parar de tomar café da manhã. Você pode tomar chá, você pode tomar café, você pode beber líquidos em geral que não sejam calóricos, né? Mas você tenta aumentar esse intervalo e tenta levar até o almoço. Quando a pessoa vai lá e já fica sem o café da manhã, e vai desde o jantar que foi cedo até a hora do almoço, você tem aí 16, 17, alguma coisa, 18 horas talvez até, sem se alimentar por dia, e a sua janela de oportunidade vai ficando mais estreita, você vai tendo menos tempo para fazer refeições, e aí sim,
Escolha muito bem os nutrientes que você, porque na verdade a gente geralmente não precisa de muita energia. Energia a gente tem no nosso corpo para gastar, o que a gente precisa é se nutrir. A gente precisa comer comidas muito nutritivas para dar conta das nossas necessidades. Então, escolhendo bem o alimento, alimentos que sejam nutritivos e gerem saciedade, isso geralmente costuma ser fácil. E já tem um monte de benefícios com você ficando aí fazendo essa dieta. Esse é o jejum intermitente que é mais conhecido hoje, né? O famoso esquema 16/8. 16 horas em jejum, com uma janela alimentar ao redor de 8 horas. Já vi gente que faz café da manhã e almoço e suprime o jantar. Enfim, tem vários jeitos de montar o seu esquema. É importante você experimentar e tentar fazer. O próximo passo, para quem for mais ousado e quiser experimentar realmente, é tentar ficar 24 horas sem comer. Eu tentei fazer isso, eu achei que fosse impossível, mas na verdade foi muito mais confortável do que eu imaginei. Mas enfim, não é uma recomendação para que todo mundo faça, não é todo mundo que precisa, não é que todo mundo vai se beneficiar e vai achar gostoso, mas é interessante saber que é possível, né? Especialmente se você tiver encrencas de saúde para resolver relacionadas a essas doenças da obesidade, da resistência insulínica, disfunção metabólica, você tem mais a ganhar e talvez você mereça se empenhar um pouquinho mais aí para experimentar, porque tem muita chance de você colher bastante dessa experiência aí, né? Mas enfim, claro que é para ser feito muito eventualmente, né? Uma vez por mês, uma vez por semana, enfim, você tem que experimentar, mas com certeza isso tende a emagrecer, isso tende a baixar a pressão, isso tende a melhorar exames, enfim, os benefícios são bem interessantes e especialmente quando você treina e vai aumentando esse intervalo progressivamente, a coisa tende a ser mais confortável do que se imagina. E aí, para iniciados e partindo já para os avançados nessa história, aí o pessoal começa a experimentar com jejuns mais e mais e mais prolongados. Isso eu não recomendo que ninguém faça isso sozinho, mas enfim, toda vez que você for experimentar fazer alguma coisa assim, especialmente se você toma medicações para essas doenças crônicas, medicações de uso contínuo, para pressão, para diabetes principalmente, muito cuidado e converse com o seu médico, porque muda bastante coisa, muda rápido e você pode passar mal. Você precisa de uma orientação mais de perto. Agora, e também cuidado com outras doenças, né? Quer dizer, se você tem problemas hepáticos, você tem problemas renais, você tem, enfim, tem uma série de coisas aí que se você viver uma situação especial em termos de saúde, vale a pena conversar com o seu médico e ver se vale a pena experimentar, e ver se é seguro começar nessa história. Beleza? Tem um monte de outras coisas que eu gostaria de falar sobre isso, eu vou deixar para uma segunda parte, mas me diz aí o que você achou, me diz se você tem alguma dúvida, se te convenceu o meu argumento aqui, e vamos seguindo conversando. Tudo bem? Grande abraço e até o próximo vídeo.